regulação assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a oportunidade de estar aqui. Agradecer essa iniciativa do senador Romário por estar tratando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Eu trago uma apresentação um pouco diferente das anteriores, porque eu vou contextualizar qual é o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar no sistema de saúde brasileiro. Então, eu trouxe essa agenda organizada dessa forma. Primeiro, apresento a agência, a evolução da regulação, entro no rol de procedimentos e eventos em saúde, que é uma lista de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. E é claro que essa lista ela precisa ser atualizada, uma vez que a inovação tecnológica, os avanços tecnológicos, eles são constantes e, como foi mostrado aqui, eles têm trazido enormes ganhos para a sociedade e, eles, por conta desse fator, o rol é revisado periodicamente. Trago também, uma vez que estamos falando do lúpus eritematoso sistêmico, toda a cobertura obrigatória que já está disponível na saúde suplementar por conta do rol de procedimentos e eventos em saúde. Então, trata-se de uma agência nacional, uma agência reguladora federal vinculada ao Ministério da Saúde. Essa agência ela tem autonomia administrativa, financeira, patrimonial, de recursos humanos. Ela atua na regulação, normatização, controle e fiscalização do setor de planos de saúde no Brasil. A finalidade da agência é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde e regular as operadoras setoriais. É importante deixar claro o escopo de atuação da ANS. A ANS atua sobre as operadoras de plano de saúde, especificamente dentro do sistema de saúde, e tem a missão de contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Nosso marco regulatório são as leis 9656, de 1998, é a primeira lei a definir regras para as operadoras de planos de saúde no Brasil, e a Lei 9961, que efetivamente cria a agência 2 anos depois de estabelecidas essas regras. Então, as dimensões de atuação da agência. A agência vinculada ao Ministério da Saúde, mas atua especificamente no setor saúde suplementar. Os atores principais desse setor, então, são os beneficiários, ou seja, os principais são os usuários dos planos de saúde, os prestadores de serviço, que são aqueles que realmente efetivam o cuidado, são os hospitais, as clínicas, laboratórios, os médicos, e as operadoras de planos de saúde, que comercializam os planos de saúde e são aonde atua o braço regulatório da agência. A regulação é dividida, então, na questão econômica e financeira dessas empresas, a regulação assistencial, que está marcada, porque é o que nós estamos tratando aqui, é a área que eu venho coordenando, a fiscalização desse setor e, em todos os casos, a tentativa de indução da melhoria da qualidade setorial. É importante salientar que as operadoras de plano de saúde, elas existem há décadas. Nós temos notícias de caixas de assistência aos funcionários de algumas empresas, tanto pública como privada, desde a década de 30. Como exemplo, temos a CACI, que já tem mais de 70 anos de existência, e é bom lembrar que a agência surgiu em 2000 e nós temos 15 anos de evolução de regulação. Esse mercado também é composto por um empresariado extremamente heterogêneo. Nós temos empresas de autogestões, nós temos seguradoras, que são grandes operadoras de plano de saúde, medicina de grupo, todas elas com diferentes arranjos jurídicos institucionais e com e sem fins lucrativos. O marco regulatório, então, é o ano de 1998, com a criação das normas para essas empresas de atuarem, e em 2000, a criação propriamente dita da agência. O primeiro momento de regulação da agência se concentrou na questão econômico-financeira. Nós não tínhamos noção de quantas empresas atuavam no Brasil inteiro, importante também que a agência ela tenha esse âmbito nacional.
E o mercado precisou ser estudado, foram criadas, então, normas para a entrada dessas operadoras no mercado de plano de saúde, e a partir de um segundo momento, que eu vou estar enfatizando agora, é que houve uma inflexão para a procura de uma regulação assistencial melhor e avaliação da qualidade desses serviços que vêm sendo ofertados. Essa é a evolução da regulação. Como eu falei, dos anos 2000 até 2010, houve uma grande ênfase na regulação econômica financeira, né? No início, em 2000, as regras básicas eram para um registro provisório, era para garantia financeiras, para que essas empresas pudessem realmente ofertar o que elas estavam se propondo a vender, né? A partir de 2005, já começam umas iniciativas voltadas à qualidade da oferta dos serviços que estavam sendo feitas por essas operadoras, né? Então, surge o programa de qualificação da saúde suplementar. Esse programa ele avalia todas as empresas que têm registro ativo em várias dimensões, inclusive na dimensão assistencial, que é o que tem um peso maior. E desde 2006, o valor atribuído a cada empresa é disponibilizado no site da agência, visando empoderar o usuário quanto às suas escolhas para os planos de saúde. A partir de 2008 e 2009, o foco não ficou apenas nas multas. Também começaram a introdução de mediação de conflitos para que fossem resolvidos mais rapidamente as questões, principalmente de falta de cobertura assistencial aos beneficiários de planos de saúde. Foi introduzido um mecanismo que nós chamamos de NIP, que faz a mediação de conflito e a operadora tem a obrigação de resolver aquela negativa em 5 dias úteis. Isso foi um ganho para o setor, mas é importante dizer que isso tem de 5 anos, 4, 5 anos para cá. Em 2011 e em 2012, houve um marco, que foi a criação da agenda regulatória. A agenda regulatória ela é um mecanismo de transparência da agência, ou seja, a agência determina quais são suas atividades prioritárias num período determinado, a cada 2 anos, nesse caso, e coloca para a sociedade. Ou seja, é possível haver um controle social maior quando se sabe quais são as medidas prioritárias que aquela agência reguladora pretende adotar. Assim, nessa primeira agenda regulatória, então, entraram outras questões também visando essa melhoria e garantia da entrega aos usuários de plano de saúde do produto saúde. A segunda agenda regulatória veio, então, em 2013 e 2014. Nesse ano de 2012, também tem uma particularidade, 11 e 12, que foram criadas várias normas visando a qualificação do setor. Então, é nessa época que surge o Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviço, o Programa de Acreditação das Operadoras, Programa de Conformidade Regulatória, e isso fazendo parte dessa evolução constante. Os próximos passos, então, são a nova agenda regulatória, que esteve ou está ainda em consulta pública e é permitida a participação da sociedade também, né? Então, houve um aperfeiçoamento das regras, né? As reclamações são insumos para a agência, para suas novas atividades regulatórias, são utilizadas tanto pela entrada no Disque ANS e todas as entradas de reclamações na ANS são computadas e cria-se um índice de reclamação que é avaliado operadora por operadora, visando medidas mais efetivas de regulação. A agenda, então, de 2015 ainda está sendo discutida, dando dimensão do setor que nós estamos tratando. Então, nós temos atualmente 50 milhões de vínculos a planos de saúde no Brasil, dos quais 80% são planos coletivos, 20% planos individuais, chegando a uma cobertura da população brasileira de 26% de brasileiros cobertos por planos de saúde. A modalidade odontológica foi uma modalidade que cresceu bastante, nós já temos 21 milhões de vínculos às operadoras exclusivamente odontológicas, 80% coletivos e 18% individuais, com uma taxa de cobertura de 11% da população. Nós estamos falando agora de 1.400 operadoras, ou seja, empresas que comercializam plano de saúde, das quais 921 são médico-hospitalares, 383 exclusivamente odontológicas e 121 administradoras de benefícios.
A receita do setor e a sinistralidade são uma receita bastante considerável, de 91 bilhões de reais por ano, com uma despesa assistencial também muito considerável, de 77,5 bilhões por ano, totalizando uma sinistralidade de 84% ou 85%, com uma receita média, então, mensal de R$ 184. Números grosseiros de produtividade dentro da saúde, ou seja, as taxas brutas de atendimento assistencial, que esses dados vêm pela própria informação das operadoras de forma obrigatória à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos 280 milhões de consultas médicas, 9,7 milhões de internações, 763 milhões de exames complementares e 56 milhões de outras terapêuticas. É um setor que vem crescendo, como a gente pode ver, ali de 2000 para cá, a gente saiu da casa de 30 milhões para a casa dos 50 milhões na assistência médica, e a assistência odontológica também cresceu bastante nesse período, atingindo mais ou menos 20 milhões de beneficiários do plano de saúde. Essa é a cobertura, a distribuição heterogênea que existe no Brasil. Pode-se observar uma concentração maior nas áreas, principalmente das grandes cidades, os municípios que têm maior oferta de emprego, uma vez que o plano de saúde está muito vinculado à questão do emprego. Como eu já mostrei, 80% dos planos, eles são planos comerciais. Já o número de operadoras, ele vem decaindo de 99 para cá. Com todas essas requisições da regulação, com todas essas barreiras regulatórias e tentando melhorar a qualidade dessas operadoras, o número de empresas ativas, elas vêm reduzindo gradualmente. Esse aqui, então, é a pirâmide etária por sexo na saúde suplementar. Do lado de cá é a população brasileira como um todo, no ano de 2012, e à direita temos os beneficiários de plano de saúde, constatando que a pirâmide ela é mais estreita na base do que da população geral, e ela concentra o maior número de beneficiários, que são as pessoas jovens na faixa etária ativa, inclusive atingindo também a faixa etária principal das mulheres na fase ativa com lúpus. Passando para o rol de procedimentos em eventos em saúde. O rol, ele existe desde a promulgação da Lei 9656 em 98. O rol é mais antigo que a ANS. Ele estabelece uma cobertura mínima obrigatória às operadoras de plano de saúde. Hoje, no rol que está vigindo desde 2014, nós temos 3.300 procedimentos e eventos em saúde cobertos. Nada impede que as operadoras ofereçam uma cobertura além, mas esse rol ele traz o que a operadora de forma alguma pode deixar de oferecer a seus beneficiários de plano de saúde. Esses procedimentos vão ser classificados de acordo com a segmentação de cobertura do plano. Como eu falei, nós temos algumas segmentações. Existem planos que são exclusivamente odontológicos, então só vale o rol odontológico para esses segurados. Existem os planos somente hospitalares, cobertura médico-hospitalar. Tem cobertura médico-hospitalar com e sem obstetrícia, e tem a cobertura médico-hospitalar com obstetrícia e ambulatorial, além dos planos exclusivamente ambulatoriais. Então, os procedimentos eles também têm que ser adequados a cada cobertura contratada pelo beneficiário. Como eu já falei, o rol ele é mais antigo que a ANS, o primeiro rol foi na Consul 10 de 1998 e vem sendo periodicamente atualizado. E nós estamos agora no processo de atualização, em pleno processo de atualização, para o próximo rol que vai vigir a partir de 2016. Como vocês podem imaginar, esse aumento, essa inovação tecnológica na saúde, ela tem uma velocidade que é difícil a gente estar acompanhando. É preciso criar critérios de priorização, porque a incorporação da tecnologia desmedida, ela não é compatível com a sobrevivência de nenhum sistema de saúde no mundo, tá? E
O primeiro critério que foi definido é a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia para o SUS. Então, o Brasil, o Ministério da Saúde, já dispõe de uma comissão exclusiva para tratar da avaliação de tecnologia em saúde e incorporação para o SUS. Como os pacientes, seja SUS, seja saúde suplementar, os pacientes são os mesmos e devem ser tratados com o mesmo respeito, todas as definições da Conitec, elas são válidas também para a saúde suplementar, mesmo que ela seja comissão para incorporação da tecnologia no SUS. E essa comissão, ela trata com muito critério, né? Ela abarca os principais profissionais que fazem avaliação de tecnologia no Brasil e tem um nível comparado, inclusive, com países já desenvolvidos que têm um histórico de avaliação de tecnologia para incorporação, como os países centrais da Europa e o Canadá. Então, passando pela Conitec, basicamente já entraria diretamente para o rol de procedimentos em eventos em saúde, porque nós saberíamos que já tinha passado por essa avaliação bastante criteriosa. Além desse critério, também avaliamos se existem dados epidemiológicos relativos àquela patologia que está sendo tratada, se existem estudos atualizados sobre o impacto econômico e financeiro. Eu acho que não é o objetivo de ninguém que não exista mais as operadoras de plano de saúde, então é preciso, sim, pensar na sustentabilidade econômico-financeira dessas empresas. Além do que os custos, o impacto de custo que entra para a empresa, não há dúvida que ele vai ser repassado ao beneficiário de plano de saúde, ou seja, ao final do processo, quem paga a conta é o usuário de plano de saúde, assim como nos sistemas que são pagos pelos impostos também. É observado se existem outras tecnologias já incorporadas que desempenham a mesma função. Se existem mão de obras especializadas, não adianta incorporar tecnologia que, em âmbito nacional, ela não vai poder ser coberta. Se os insumos necessários para essa tecnologia já estão disponíveis também no Brasil. Se existe rede credenciada que possa, com serviços instalados, que possam estar incorporando a tecnologia em questão e, principalmente, se existem estudos de efetividade com desfecho clínico avaliado com as melhores evidências científicas para que seja incorporada essa tecnologia. Após esse trabalho técnico, toda a nova incorporação, ela vai para a consulta pública. Eu trouxe números da última consulta pública, porque nós estamos preparando a norma para a próxima consulta pública, né? Então, é a consulta pública na Agência Nacional de Saúde Suplementar que mais tem contribuições e, como pode ser visto nesse gráfico de pizza, que mais tem contribuição dos consumidores. Muitas consultas públicas da agência são muito específicas e acabam não tendo tanta contribuição do consumidor. Então, em 2013, a consulta foi encerrada com 7.340 contribuições através de um sistema disponibilizado no site da agência, das quais 50% eram consumidores, 15% prestadores de serviço, outros e 16% as próprias operadoras. Essas contribuições, elas são avaliadas, as 7.340 demandas são distribuídas dessa forma. 2.340 eram procedimentos que já existiam no rol. Ou seja, essa forma de entrada de solicitação, ela não é muito qualificada. Então, as pessoas muitas vezes colocam pedidos que, na verdade, já existe a própria tecnologia no rol. 539 eram procedimentos cuja exclusão é permitida por lei. Então, a lei, ela permite exclusão de uma série de procedimentos, como procedimentos experimentais, procedimentos de estética, medicamentos que ainda não foram nacionalizados, que ainda não têm o registro, label para tratamento daquela patologia específica. Então, por lei, já existe uma série de exclusões que são permitidas. Alguns eram só comentários e foram analisadas efetivamente 4.275 contribuições quanto ao mérito. Não está nesse slide, mas a incorporação efetiva foi de cerca de 80 a 100 procedimentos no último rol de procedimentos e eventos em saúde.
Falando, então, do nosso processo atual. Como eu mostrei, desde 98, esse processo ele vem sendo revisto e a cada revisão do rol nós procuramos aprimorar essa forma de avaliação de entrada dos novos procedimentos em saúde. Nesse processo que nós estamos em andamento, foi constituído um comitê permanente para participação da sociedade no próprio processo de revisão do rol. Esse comitê pode ser acessado, esse é um corte do site da ANS, em participação social COSaúde, Comitê Permanente para a Regulação de Atenção à Saúde. As reuniões e atas de reuniões, elas são disponibilizadas no site, então as pessoas também podem fazer essa pesquisa. Aqui é a forma como elas ficam, é só clicar para fazer o download das atas das reuniões. E resumindo, como está atualmente o estado da arte dessa revisão. Fazem parte do COSaúde os mesmos membros da Câmara de Saúde Suplementar, tá? A abertura das reuniões para a revisão do rol foi em janeiro de 2015, esse ano. Foram efetivadas 4 reuniões do COSaúde. Uma reunião foi exclusiva com a AMB, vou explicar por quê. Nós criamos um formulário próprio para a incorporação de tecnologia. Mas o formulário ele é muito técnico, então, basicamente, todos os representantes do COSaúde puderam participar, mas eu acredito que, efetivamente, apenas os técnicos teriam maior facilidade de participar. Foram criados também grupos técnicos para discutir assuntos específicos, como medicação oral, genética, e o terceiro grupo é justamente o grupo de procedimentos que entrou pelo próprio formulário. Esse é o formulário que foi disponibilizado aos participantes do COSaúde, essa era a forma de introdução. O formulário, ele é um instrumento que auxilia os técnicos a fazerem essa avaliação da incorporação, né? Inicialmente já é colocado qual é o tipo de contribuição. O que eu fiz aqui? Voltei. Qual é o tipo de contribuição, se é uma inclusão, se é uma exclusão, se é inclusão de diretriz de utilização, exclusão e alteração de diretriz. Como vocês viram nos números da consulta passada, muitos procedimentos já tinham no próprio rol. Então, nós fazemos a pergunta inicial se esse procedimento já tem no rol, já tem na TUS, já tem na CBHPM, que é uma tabela da AMB. E aí, todos aqueles critérios que eu fui demonstrando, eles também estão dentro do formulário, eu não vou estar repetindo aqui, então. O objetivo desse formulário é que a gente crie uma metodologia de priorização levando em conta a segurança e eficácia do procedimento, o nível de evidência e recomendação, relevância clínica, custo-efetividade, a prevalência da doença na nossa população e qual é a força do desfecho medido. A gente sabe que muitos estudos eles não trazem um desfecho que seja realmente... que vá melhorar a saúde do indivíduo. Bom, entrando especificamente no lúpus, a cobertura obrigatória para o lúpus que já existe no rol vigente. Nós temos como cobertura obrigatória todos os exames laboratoriais, todos os exames que já estão contemplados. O Ministério da Saúde ele também tem um protocolo clínico e diretriz de utilização para o lúpus, que é desde 2013. Todos estão cobertos. Eu não coloquei aqui, mas, além disso, ainda tem os exames de imagem que estão cobertos, tomografia, ressonância magnética. Além disso, também, consultas ilimitadas com os especialistas de reumatologia, oftalmologia, nefrologia ou qualquer outra especialidade médica. Os procedimentos de reabilitação, como fisioterapia, os medicamentos moduladores do sistema imunológico, como o corticoide que foi apresentado aqui já pelos especialistas, e qualquer medicação que tenha aprovação na Anvisa e a indicação restrita durante a internação hospitalar. Então, na cobertura médico-hospitalar não existe restrição para medicamentos. O rol pode ser acessado pelo site, nesse buscador do rol. Esse aqui é o endereço e, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado, senhora Raquel Medeiros Lisboa.
Passo agora a palavra, em seguida, para o senhor Carlos Eduardo Danili Vícios Tenório, paciente e representante da Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, ANAPA. Bom dia a todos. Agradeço essa casa, em especial atenção ao senador Romário por ter aberto essa audiência tão importante para nós. Eu não trouxe a apresentação, até porque eu vou estar falando da realidade do paciente no Brasil e, ao contrário dos anteriores, eu vou trazer algumas informações contrárias do que foi falado aqui. Então, para eu falar da realidade, eu tenho que falar de mim mesmo. Aos 13 anos, eu comecei a ter os primeiros sintomas de lúpus. Passei tanto pelo SUS, como passei por operadoras de saúde. Pelo SUS, cada hora eu tinha um nome de uma doença, mas nunca o diagnóstico de lúpus. O que foi passando anos e anos, muitas vezes tendo diagnóstico ou suspeita de doenças graves, como DSTs, e me trazendo danos, porque ora perdia emprego, ora perdia relacionamentos, tudo por essa falta de diagnóstico. Isso foi dos 13 anos aos 32 anos. E eu estou em São Paulo, tá? Porque muitas vezes as pessoas citam cidades, estados longes, lá no norte, mas não. Eu estou num grande centro, São Paulo, com grandes centros de referência, e eu nunca, pela baixa atenção básica, aliás, fui encaminhado para média ou alta complexidade. Até que, aos 32 anos, eu fui até a Universidade Paulista, onde me encaminharam para o Hospital das Clínicas, por coincidência, o Dr. Eduardo Borba, que está nessa mesa, que me aceitou no ambulatório, e aí sim eu tive o diagnóstico e a internação. Só que esses 19 anos sem diagnóstico me trouxeram um prejuízo muito grande. Primeiro, comecei com um tratamento muito agressivo com a base do corticoide e com ele sequelas irreversíveis. Com ele também o sonho de todo mundo de, quando você está na sua função profissional que você escolheu, tá bem, ter que largar e se aposentar por invalidez. Veio as osteonecroses bilaterais em ombros, cotovelos, quadris, joelhos e tornozelos. Então, hoje, quando eu vejo médicos falando, né, do uso do corticoide, na verdade, eu não suporto nem ouvir essa palavra. Tá? E acredito que muitos pacientes também não, porque sabem as reações, sabem os danos que essa medicação traz a nós. Eu tive osteonecrose e a hipertensão, mas tem outros que teve outros danos, seja a visão, como foi colocado pelos dois médicos, seja a diabetes e outras consequências por conta dessa medicação. Então, o nosso sonho, muitas vezes, é ver não ter mais o uso menor possível dessa medicação. Sendo que hoje a gente começa a ter disponibilidades para isso, porém não conseguimos ter acesso a isso. Então, quando falo em realidade do paciente no Brasil, seja São Paulo, seja todo o país, tem muita dificuldade no acesso e também no tratamento. E eu tenho muita dó, muitas vezes, dos médicos que estão principalmente na região norte do nosso país, aonde não tem medicação disponível para ele ministrar aos seus pacientes. Muitas vezes, como eu falei hoje para o Rafael, um pouco antes da mesa, nós, pacientes, fazemos um serviço que não deveríamos fazer. Juntamos medicações que pacientes deixam de usar ou faleceram para poder mandar para outros pacientes, porque eles não têm. Tá? O rol do protocolo prevê medicações que nós não temos acesso. A azatioprina é um sonho de consumo da região norte do nosso país. Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, infelizmente não tem acesso a essas medicações. Imunossupressores, em muitos locais, o médico não vai poder prescrever isso.
E até muito pouco tempo atrás, alguns centros de referência, inclusive em São Paulo, os médicos eram chamados pela Secretaria Estadual de Saúde o porquê estavam prescrevendo aquelas medicações. Então, fica muito difícil para o médico, como o Dr. Eduardo Borba colocou ali na apresentação dele, que o médico quer ver a nossa qualidade de vida, quer ver menos óbitos, mas muitas vezes estão engessados para isso. Eles não podem fazer nada. Eles têm um sonho, mas não podem por conta que não tem a disponibilidade dessas medicações. E, falando em tratamento, a gente tem muita dificuldade, principalmente pela atenção básica, que é a porta de entrada ao SUS. Lá nós temos muito um clínico geral e ortopedistas. E ortopedistas, eles estudaram para cuidar de ossos. Então, quando um paciente, seja com lúpus ou qualquer outra doença reumática, chega na atenção básica, chega o medo junto. Então, aos que têm o privilégio, como eu, que hoje estou no Hospital das Clínicas de São Paulo, nosso maior medo é quando vermos pacientes sendo encaminhados para média complexidade ou para atenção básica. Porque sabemos que não tem profissionais, muitas vezes, qualificados para nos receber. E esse medo, ele se intensifica muito, principalmente quando eu fiquei 19 anos sem um diagnóstico. Cada hora você passa por um especialista e você não sabe o que tem. Quando eu tive o diagnóstico, a doutora Rosa Maria, do Hospital das Clínicas, que me acompanhou na internação, ela ficou abismada por eu ter um alívio. Eu falei, que alívio! E ela achou estranho, porque todo mundo, quando sabe que tem lúpus, fica desesperado. Mas, para mim, foi um alívio. Pelo menos eu tinha o nome do que eu tenho. E ali eu comecei a querer entender o máximo sobre a doença, só que aí também começa outra dificuldade, informação. Tá? Nós não tínhamos informações precisas e seguras. Tá? Hoje a gente vê as sociedades médicas de reumatologia, seja a brasileira ou as regionais, fazendo muito nos materiais, e que isso é de extrema importância, mas também cobramos do governo. Tá? A Câmara Técnica de Reumatologia, nós temos reivindicado muito material informativo, porque falta muita informação ao paciente com lúpus. Informação essa que pode prevenir, muitas vezes, as atividades da doença. E, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente precisa, primeiro, começar lá pela base, pela atenção básica de saúde. Tá? Os agentes comunitários, que eles estão junto ao paciente, que é o que mais vai estar com a comunidade, eles foram preparados, eles sabem o que é a doença reumática? Tenho certeza que não. No meu estado não tem. Então, eu imagino nos demais estados. Então, o caderno de atenção básica, que a gente vem reivindicando já há anos, junto à ANAPAR, com a Câmara Técnica de Reumatologia, esse caderno ele precisa sair urgente. Tá? A gente está falando de doenças que é um impacto socioeconômico muito grande na sociedade. Como vimos nas apresentações, principalmente do Dr. Eduardo Borba, onde falou muito do óbito, é algo que nós convivemos muito, principalmente os que acessam as mídias sociais. Todo dia a gente recebe notícia de uma borboleta que se foi. É muito triste. Principalmente no estado de Roraima, estado esse que é onde mais escutamos óbitos de lúpus. Quase diário a gente tem recebido a informação que faleceu alguém. E eu acho que não precisávamos de nada disso. A gente precisa de políticas públicas e, por isso, parabenizo novamente o senador Romário por essa iniciativa, porque nós precisamos avançar em políticas públicas. O Estado de São Paulo, em 1999, foi o primeiro Estado a fazer uma lei específica para lúpus, através da Lei 10.215.
porém, até hoje, ela nunca foi regulamentada. Tá? Então, nós temos uma lei que foi sancionada pelo governo da época, mas até hoje não foi regulamentada. Outros estados copiaram essa legislação e conseguiram ter uma lei estadual, como Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, alguns regulamentados, outros não. Com essa lei, os pacientes com lúpus passam a ter direito ao protetor solar, que ele deixa de ser um cosmético para nós e passa a ser uma medicação. Só que, mesmo nos estados regulamentados, nossos pacientes têm dificuldade de ter acesso ao protetor solar. As medicações, infelizmente, está no protocolo clínico, mas não vem sendo cumprido. Lá em São Paulo, os pacientes dão entrada e são negados. Muitas vezes, o micofenonato mofetil, que é um sonho de consumo de muitos, porque são poucos os que têm o privilégio de ter acesso à medicação, consegue através de liminar. Só que a liminar, ela não é positiva nem para o paciente e nem para o governo. Para o paciente, porque demora e ele precisa. É o órgão dele que está em risco. Para qualquer paciente saber do risco de estar entrando numa hemodiálise não é fácil. E eu falo por experiência própria, porque eu cheguei muito perto de ter que fazer hemodiálise. Então, eu peço muito atenção e muito carinho nessa causa que é importante. Discordo da fala da Raquel, porque ela não vem ao encontro do paciente. As operadoras de saúde, ela, infelizmente, muitas vezes, ela começa o tratamento, só que ela brinca conosco, porque ela nos larga no meio do caminho. Hoje, conversando com o Rafael, uma paciente, aliás, uma mãe de uma paciente, veio falar de um caso onde a filha vai ter que fazer uma cirurgia e a operadora excluiu ela de cobertura do lúpus. Hoje, nessa casa. Só que isso a gente escuta quase todos os dias. Quantas operadoras liberam um tratamento e largam no meio do caminho? E não estou falando de operadoras pequenas, não. Estou falando de grandes operadoras. Nós temos casos de medicações que não estão no rol do SUS, mas as operadoras liberaram. Só que chega no meio do caminho, largam. Então, eu acho isso uma falta de responsabilidade, porque nós estamos falando de saúde. É a nossa vida que está em risco. Um tratamento largado, a chance de óbito é muito grande, porque muitos de nós temos comprometimento de órgãos. Fora a questão de termos o direito de ter uma qualidade de vida, que muitas vezes são negados para nós. E falando ainda, para poder finalizar, a questão de políticas públicas, eu não acho que deveria ficar se criando tanta legislação estaduais. Porque se você pegar esses estados que criaram essas legislações, são todas iguais. Por que não fazer logo uma nacional? Porque essa casa ou a Câmara não faz uma legislação nacional dando cobertura para todos os estados. Seria muito mais econômico, porque não teríamos que ter tantas reuniões nas assembleias legislativas dos estados para criar leis para cada um estado. Cadê o direito igual a todos à saúde nesse país se cada estado criar uma lei específica? E aí o que vai acontecer é que os grandes estados vão ter uma lei e um amparo, mas os pequenos estados não. Então, a minha fala que eu deixo aqui é por políticas que sejam criadas a nível nacional. Obrigado, senador.